Jesus. Adore a Ele. Jesus. 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 Exalte esse nome que está acima de todo nome. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Céus e terra louvam Teu nome, nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, se dobre todo joelho nos céus e na terra. Nome maravilhoso, nome sem igual. Nosso Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Deus que se entregou por cada um de nós. Você é digno de toda adoração, você é digno do nosso louvor. Você é digno de toda exaltação. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que você fez por nós e ainda está fazendo por nós, por meio de cada um. Nós te somos gratos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia, aleluia. Obrigado, gente. Que tempo precioso. Se deixasse, a gente ia. Como fluir. Mas temos uma proposta para essa noite. Mas teremos mais um tempo aqui de oração. Afinal de contas, este é um culto de oração. Amém, gente? Você veio com expectativa para orar? Vou só dar uma base aqui para essa noite e depois a gente vai prosseguir naquilo que eu entendo que o Senhor colocou no meu coração para fazer, como proposta para essa noite, amém? E o Senhor colocou no meu coração, diante de muitas orações que nós temos, né? Quem já fez o rema aqui, que estudou a oração que prevalece, já viu que nós temos vários tipos de oração.
né? Podemos classificar assim. Se você deu uma lida na sua apostila, se faz tempo que você fez o rema, talvez eu te refresque a memória. Eu não vou falar sobre todos os tipos de oração que tem, mas uma que comumente nós utilizamos é a oração de petição, onde importa que a gente conheça a vontade de Deus revelada na palavra, para que a gente possa pedir a Ele algo segundo a vontade dEle. Porque existe uma instrução dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então a gente precisa conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa fazer a oração de petição. Existe a oração em línguas, né, que nós há pouco pudemos estar aqui orando, cantando em línguas. A oração de intercessão, que é aquela que a gente se coloca no lugar de outra pessoa, né? A gente se coloca na brecha por outra pessoa. E existe a oração de consagração, e foi isso que veio no meu coração essa noite. A oração de consagração, ela tem uma particularidade. Nós sabemos que existe uma vontade de Deus geral, revelada na sua palavra, para todo o corpo de Cristo. E quanto mais a gente mergulha na palavra, a gente mais vai entrando em profundidade nesse conhecimento da vontade de Deus. Mas existe uma vontade de Deus que ela é personalizada, ela é pessoal. E nem sempre, né, vamos dizer assim, Deus revela tudo. A gente pode olhar pelas Escrituras, por exemplo, que existe uma revelação progressiva. Se olharmos todo o panorama da revelação bíblica, nós vemos que, se nós formos ler a palavra, nos primeiros livros, existe um nível de revelação ali, mas, né, sendo liberado de forma ainda que nem todos compreendem, mas à medida que a gente vai avançando, né, na palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus de forma cronológica, nós vemos que as revelações elas vão se descortinando, até chegarmos no último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse, que no original é sair das sombras, ressurgir das sombras, né? Em inglês, por exemplo, é Revelation, revelação, enfim. Então, o último livro já nos diz que houve uma completude nessa revelação de Deus para a humanidade, que foi registrado na palavra. Mas Deus, ele vai se revelando de forma progressiva. Tem uma parte, em um determinado momento, que Jesus fala para os discípulos: eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos lembrará sobre todas as coisas que eu tenho dito a vocês. Então nós começamos a compreender que a vontade de Deus para as nossas vidas, de forma individual, ela também vai sendo revelada aos poucos. E eu acredito que isso seja intencional. Porque se Deus nos desse toda a revelação, seria possivelmente como um farol alto, de noite na estrada. Eu não sei se você já teve esse desprazer dirigindo à noite, e alguém joga um farol alto, forte, em você. Então assim, você passa alguns segundos para tentar se recompor, porque é muita luz ao mesmo tempo. Então Deus vai revelando aos poucos, né? À medida que nós vamos ganhando maturidade, né, nós vamos nos aprofundando mais no conhecimento dEle, na nossa entrega a Ele. Então Ele vai nos dando aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E é importante que a gente conheça a revelação de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. É importante que a gente saiba que existe uma vontade pessoal. Existe algo da parte de Deus para mim e para você que Ele não tem para mais ninguém. Por que é importante a gente entender e compreender sobre isso? Para que a gente não viva alheio à vida de Deus em nós, aquilo que Ele deseja fazer por nosso meio. Eu sei, é óbvio, a obra de Deus, ela não vai parar porque nós paramos, mas existe uma partícula da divindade de Deus, que diz respeito à nossa vida, que não vai abençoar a humanidade se a gente parar, se a gente ficar paralisado. Por isso que é importante a gente conhecer sobre essa oração e a gente praticar ela. A oração de consagração, aonde nós nos submetemos à vontade de Deus. E em alguns momentos é possível que essa vontade de Deus seja diferente da nossa vontade. Por isso que nós vemos Jesus, por exemplo, no Getsêmani, dizendo: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus desceu do céu para fazer a vontade daquele que enviou ele, não a própria vontade. Se Jesus, Deus, que se fez homem, habitou entre nós, não veio para fazer a vontade dele, por que a gente quer fazer a nossa? Por que a gente não quer submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Então, por isso que é importante a gente entender sobre isso. E eu queria que você abrisse comigo João 6,38, só para confirmar isso que eu falei agora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Ele diz assim: porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria, diga própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Existe uma vontade que ela é superior a toda e qualquer vontade humana, que é a vontade de Deus. Ela está acima de todas as coisas. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus para nós? Por meio da consagração, por meio da entrega. Nós cantamos aqui, né? Que iríamos nos entregar diante dele, nos render. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Isso é a oração de entrega, a oração de consagração. Rendido aos pés de Jesus Cristo. Amém? E a gente entende, e dá para a gente entender que essa vontade de Deus personalizada e pessoal, ela sempre está alinhada a um propósito. Sempre. Sempre existe um propósito para que a vontade de Deus possa se manifestar para cumprir ela. Primeiro Deus cria o propósito e depois Ele estabelece algumas coisas ou pessoas para cumprir aquele propósito. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá em Salmos. Abra comigo, Salmos 136. Salmos 136, do 7 ao 9. Diz assim, falando acerca da criação: aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O 8. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem ou governarem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vemos aqui que Deus criou os luminares, lua, estrelas, enfim, todas essas coisas, mas tem um propósito. Nós vemos que é algo que está ligado com aquilo que Ele criou aqui na terra. Os céus Ele criou para servir a terra. Agora, lá em Gênesis, vai comigo lá para Gênesis 2, Gênesis capítulo 2. Está dentro de um contexto de criação ainda. Gênesis capítulo 2, versículo 5, eu vou saltear, vou ler o 5, o 8, o 9 e o 19, por causa do tempo. Gênesis 2, versículo 5, ele diz o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então nós lemos que ele não tinha feito ainda algumas coisas, não tinha feito brotar algumas coisas da terra, porque não havia homem para lavrar. O 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então veja, diante do contexto da criação, Deus ainda não tinha feito surgir
algumas coisas porque não havia o homem ainda lá. Mas a gente viu no contexto que quando o homem foi colocado, primeiro ele criou um jardim, ele colocou o homem para cuidar do jardim, e a partir desse momento, aquilo que ele ainda não tinha criado, ele começou a criar. Depois que ele colocou o homem. Então nosso Deus é um Deus organizado. Ele faz as coisas em sequência. Por quê? Porque ele não faz nada sem propósito. E interessante que no 19, diz que ele criou todos os animais, trouxe ao homem e ficou vendo, observando o homem, dar nome a cada um dos animais. Dá para você imaginar isso? Deus olhando o homem, cumprindo o seu propósito. Deus observando o homem que ele criou, cumprindo o seu propósito. Dando nome a cada ser. Então nós vemos que Deus criou os luminares, as estrelas, sol, lua, enfim, todas essas coisas para servir a terra. Deus criou a terra para servir ao homem e Deus criou o homem para servir a ele. Existe uma sequência na criação de Deus. Esse ciclo, né, que se complementa. Os luminares servindo a terra servindo ao homem e o homem servindo a Deus. Só que houve uma interrupção diante desse plano perfeito de Deus. Porque nós não vemos dentro do contexto da criação doença. Você vê doença sendo criada por Deus? Tem doença? Tem miséria sendo criada por Deus? Tem maldade sendo criada por Deus? Não, nós não encontramos isso no contexto da criação. Agora, ainda em Gênesis 3, 17 e 19, por causa da desobediência do homem. Entenda, Deus criou todas as coisas em harmonia para que uma coisa que Ele criou servisse a outra dentro de um propósito divino, mas a desobediência do homem trouxe consequências. Gênesis 3, 17 ao 19 diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A maldição entrou na terra, a maldição quebrou esse ciclo de propósitos divinos por causa da desobediência. A desobediência fez com que a maldição tentasse ou quebrasse esse ciclo divino. E a partir de então é que nós começamos a encontrar toda sorte de males, doenças, misérias, enfim, tudo aqui na palavra. Porque a harmonia com que Deus criou, tudo dentro de um propósito divino, foi quebrado pela desobediência. Eu quero que você pegue esse conceito, tá? Para o que nós vamos estar lendo mais à frente. Dando continuidade: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Entenda, o trabalho não é uma maldição. Deus criou o homem para trabalhar. Ele diz: produza, cultive, domine. Ele ficou observando o homem dar nome aos animais. Então o trabalho não é fruto da maldição, como estão dizendo por aí. Eu não sei se você já viu esse presépio aí, né, marxista, que estão dizendo aí, está rolando na internet aí, um pseudo pastor, me perdoe isso, dizendo que trabalho é uma maldição. E que o homem não tem que trabalhar mesmo não. Enfim, a gente precisa ter muito cuidado com algumas filosofias humanas e demoníacas que estão por aí pelo mundo. 18. Por causa dessa maldição, a terra produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo. Ó 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui ele está falando da morte natural, voltar ao pó, como consequência da desobediência. Vamos agora sair desse contexto de criação, e vamos agora no Novo Testamento, só para que a gente entenda. Romanos 5,19. Romanos 5,19. E o principal elemento da oração de consagração é a obediência. Não faz sentido eu me consagrar se eu vou desobedecer. Para quê? Romanos 5,19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Aqui está falando ainda dentro desse contexto de obediência, falando que a desobediência de Adão tornou a humanidade pecadora, mas a obediência de Cristo nos tornou justos. Ok? 2 Coríntios 5, 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa justiça está naquilo que Deus fez por meio de Cristo, na cruz do Calvário. Agora vai para Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz o seguinte, e aí é uma instrução de Paulo que cabe a nós. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras versões vai dizer, ele não julgou que ser Deus era algo que ele devia ficar apegado. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus, olha o objetivo, olha o propósito, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui tem muitas coisas que poderíamos extrair, mas, primeiro, existe um sentimento que Paulo nos instrui que a gente precisa ter. É o mesmo sentimento que houve em Cristo. O sentimento de se humilhar, de se esvaziar por obediência. E aqui diz que ele foi obediente até a morte. E fica a minha pergunta para você: até onde vai a tua obediência? Porque a de Cristo foi até a morte. O quanto estamos dispostos a obedecer a Deus? O quanto estamos dispostos a nos esvaziar da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus? Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho visto tanta gente desistindo. Muita gente desistindo no meio do caminho. Amigos de longas datas ficando pelo caminho. Por causa de coisas que não vale a pena se apegar. Por considerar que circunstâncias valem mais do que a vontade de Deus. Desistindo. E a gente precisa lembrar, porque nós lemos, que foi a desobediência que desencadeou todo o pecado na humanidade. Isso é, o propósito divino para a humanidade foi interrompido por causa da desobediência. Entenda, o propósito de Deus para abençoar a humanidade por meio da minha e da sua vida é possível que seja interrompido por causa da desobediência. Deus não vai deixar de abençoar o mundo, mas por meio daquilo que Ele ia fazer da sua vida. Quantos livros, eu não sei se você já ouviu isso, uma frase que diz que o cemitério é o lugar mais rico e mais valioso que tem no planeta Terra. Cemitério. Por quê? Quantas músicas não foram compostas e estão enterradas ali? Quantos livros não foram escritos e estão enterrados ali? Quantos estadistas, presidentes, senadores, governadores que iriam abençoar o povo, iriam influenciar por meio da palavra de Deus, potenciais que estão enterrados ali? Por quê? Pessoas que simplesmente decidiram desobedecer. E a desobediência fez com que a humanidade não provasse daquilo que Deus tinha para fazer por meio da vida dele. Veja como isso é sério. Diante de tudo isso que nós lemos, nós começamos a observar o seguinte: se Deus nos cria
para um propósito, isso é, primeiro ele cria o propósito e depois ele nos cria para cumprir aquele propósito. Então, o que ativa o propósito divino, diga comigo, é a obediência. Qual o propósito divino para essa igreja? Você já pensou sobre isso? Nesse tempo que você está aqui, nesse tempo que Deus está te guiando para ficar aqui, para estar em nosso meio, para estarmos juntos em corpo, qual é o propósito divino por meio da minha e da sua vida, que Deus quer manifestar nesse tempo? Ele só vai se cumprir por meio da obediência. Vamos seguir. E eu não estou trazendo condenação aqui não, tá, gente? Então, como dizia pastor Rosilon, dá um sorriso aí, dá um tchauzinho, ninguém vai perceber que é contigo. Então vamos lá. Olha como isso é interessante, para que a gente entenda, por exemplo, a dinâmica da salvação, porque todos nós temos o ministério da reconciliação. É uma vontade de Deus corporativa, isso é, para todo o corpo. Depois eu vou entrar em detalhes sobre a vontade de Deus específica, ok? Romanos 10, do 13 ao 15. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo do 13 ao 15, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o lamento de Deus, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então veja, existe um clamor dentro da humanidade, por causa da desobediência de Adão, que ele precisa aceitar a Jesus. Ele precisa invocar o nome de Jesus, para que o destino dele, que está direcionado para a morte e para o inferno, possa ser mudado. Mas aqui está a dinâmica. Se ninguém for enviado, se aquele que foi enviado não pregar, se não pregar a palavra para que ouça, para que ouvindo possa gerar fé, e gerando fé ele possa invocar o nome de Jesus, como haverá salvação? Não existe salvação por osmose, gente, na palavra. Anjo não prega o evangelho, isso é para a igreja. A gente encontra anjo ensinando e mostrando alguns detalhes na velha aliança, mas na nova não, isso é papel meu e seu. Então anjo não vai pregar evangelho não. Isso é papel meu e seu. Então, se nós não obedecermos, é possível que a nossa desobediência esteja clamando o sangue de alguém que poderia estar invocando o nome do Senhor Jesus. A gente não sabe das ramificações do que a nossa obediência pode alcançar ou do que a nossa desobediência pode não alcançar. Deus, Ele é onipresente, onisciente, enfim, onipotente. Deus já foi no nosso futuro, Ele já sabe disso tudo. Mas nós não temos dimensão do que a nossa obediência é capaz de produzir na vida das pessoas. Olha um exemplo simples. Me perdoe pelo simples, mas Jesus está lá sendo crucificado diante de dois ladrões. Um debocha de Jesus, dizendo assim: você não é rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Aí o outro ladrão diz o seguinte: que é isso, rapaz? Estamos sendo crucificados porque nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Mas e ele? Está pagando pelo quê? E ele olha para Jesus, e para mim eu me assusto com isso. E ele diz assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus estava sendo crucificado. Os discípulos fugiram com medo. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. Vivia dizendo para Jesus: é nesse tempo que você vai manifestar o reino a Israel? É nesse tempo que você vai dar uma tapa na cara aí do Império Romano e vai assumir tudo? Jesus ensinando sobre ressurreição, e eles não compreendendo. Mas o ladrão na cruz compreendeu a mensagem da ressurreição. Porque que reino é esse se Jesus estava sendo crucificado?
Que reino é esse? Quando chegar lá, lembra de mim. Em algum momento, é possível. Porque multidão não atrai só gente boa, não. Atrai gente ruim também, sim ou não? Quem quer roubar, a multidão é uma maravilha. E ele era ladrão. E é possível que ele estivesse dentro desse contexto de multidão com uma intenção de roubar, só que ouvindo a palavra. Ouvindo Jesus ensinar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Como é que aquele cara ia produzir fé se ele não ouvisse? Em algum momento que ele possivelmente estivesse no meio da multidão para roubar, ele ouviu a palavra. E a semente da palavra produziu fruto no último momento de vida dele. Olha o poder da obediência, aonde pode chegar. Os discípulos nem compreenderam isso, mas o ladrão compreendeu a ressurreição. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Acho que Jesus olhou assim e disse: meu amigo, nem meus discípulos compreenderam isso. Esse ladrão está sabendo mais do que meus discípulos. E foi justificado. Então nós não temos noção do quanto essa semente divina, vamos dizer assim, da obediência, pode alcançar, aonde ele pode chegar. Vai comigo em Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14. Paulo fala sobre algo interessante, falando acerca de perfeição. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenda, existe um prêmio. Paulo estava olhando para esse prêmio, né? Ele fala que é uma coroa da glória que nos está reservada. Existe um prêmio de uma soberana vocação de Deus por meio de Cristo, em Jesus Cristo. E eu te pergunto, quem está em Cristo aqui? Então existe uma soberana vocação de Deus para mim e para você, porque nós estamos em Cristo, para cumprir algo nessa terra. E existe um prêmio que está relacionado a essa soberana vocação. Não é porque quantos aleluia e glória a Deus nós damos, nada errado em glorificar, nada errado em correr, em pular, em tudo isso. Mas o prêmio é da soberana vocação que Deus tem para mim e para você. Isso diz respeito à nossa obediência. A minha e a sua obediência. Afinal de contas, nós somos corpo. 1 Coríntios 12, eu gosto demais quando Paulo faz essa relação da igreja com o corpo. 1 Coríntios 12, 14 ao 23. Paulo diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo não é um só membro. Aqueles que vivem dizendo por aí: eu sou corpo de Cristo. Isolado do corpo, não é corpo, é membro. 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, isso é, conforme a sua vontade. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Talvez você tenha uma ideia de que aquilo que você faz hoje não tenha tanta importância assim. Não é tão visto assim. Mas entenda esse versículo 22. Os que parecem ser mais fracos, eles são necessários para aquilo que Deus quer cumprir. 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Óbvio que ele vem falando de algumas figuras aqui, por exemplo, ele fala de cabeça, o olho, né, ouvido, olfato, enfim.
E normalmente são partes do corpo que a gente vê naturalmente, né? Alguém aqui já viu um baço? Um rim? Ou o rim daquele irmão? Uau! A gente pode elogiar os olhos, né? Olha os olhos daquele irmão. Olha os cabelos. Mas ninguém olha o rim, o baço. Enfim, alguns que estão escondidinhos, mas são vitais. Porque talvez a gente passe boa parte da vida nem lembrando que existe um rim dentro da gente. Mas no dia que ele começar a falhar, a gente vai lembrar. No dia que ele começar a dar alguns sinais, a gente vai saber que tem um rim. E o quanto ele é importante. Talvez você diga assim: mas você não sabe o que eu tenho passado em todos esses anos aí, né, de vida cristã. Você não conhece a minha história. Como diz o pastor Isaías, brincando, né? Ó vida, ó azar. Eu acho interessante que já vi algumas pessoas comentando. E, gente, óbvio, nós temos uma alma, precisamos renovar ela a cada dia. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Jesus, quando estava no alto, né, o diabo tentando, ele diz assim: rapaz, se atira daí. E a Bíblia diz que aquilo foi tentação para ele. Ele teve desejo de pular. Porque se ele não tivesse desejo, como é que aquilo é tentação? Ninguém pode pegar um pimentão, olhar para mim e mastigar ele assim, da minha frente. Aquilo não vai ser tentação para mim, porque eu acho horrível aquilo. Então Jesus desejou pular. Por isso que a Bíblia chama de tentação. Foi tentação para ele. E pensamentos podem vir na nossa mente. E talvez você diga assim: mas ninguém lembra de mim. Já foi profetizado ao meu respeito, um ministério glorioso, poderoso. Amém, glória a Deus por isso. Mas ninguém me vê. Mas a gente precisa entender que, certa vez Jesus disse o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, no entanto Deus... Você sabia que Jesus estava falando aquilo em causa própria? Porque ele foi esquecido pela mãe dele, aos 12 anos, no templo. Ainda que uma mãe se esqueça. Eu acho que ele lembrou, quando ele foi falar aquilo. Eita, rapaz, ainda que uma mãe venha se esquecer disso. Porque às vezes a gente olha assim e diz: uma mãe? Esquecer de um filho? A mãe de Jesus esqueceu dele. E só lembrou dele depois da jornada de um dia de caminhada. Imagina, um dia caminhando para perceber: cadê Jesus? Aí teve que voltar procurando ele. Então Jesus estava falando de algo que realmente aconteceu com ele, de uma experiência própria. Mas ainda que isso venha a acontecer, ainda que os nossos pais espirituais venham a se esquecer de nós, no entanto, Deus não se esquece. E quando a mãe de Jesus voltou para procurar, onde é que ele estava? No templo. Na casa de Deus. Qual o nosso posicionamento quando nós somos esquecidos? José foi esquecido. Fez um favor extraordinário lá, o copeiro foi promovido de novo, saiu da prisão. Eita, que maravilha. 0 sobre José. 0. 2 anos depois. 2 anos depois. Eu te pergunto, 2 anos depois, foi o copeiro que lembrou ou foi Deus? Porque se 2 dias depois ele tivesse sido lembrado, talvez ele tivesse sido promovido a copeiro. Só mais um copeiro lá, na cozinha de Faraó. Mas 2 anos depois, ele foi promovido a governador, se cumprindo o propósito divino para a vida dele. Então, se homens se esquecem, ei, Deus é maior. Deus é maior do que tudo isso. E o que eu acho interessante é que, assim, às vezes nós temos uma ideia, ou já tivemos uma ideia, de que Jesus é um Superman, né? Um colega de trabalho certa vez olhou para mim e disse: mas Jesus era um homem evoluído, um espírito evoluído sobre a terra. Eu disse: que obra é essa? De onde é que tu tirasse essa onda aí? Isso não tem na Bíblia não, espírito evoluído. Olha que doido. Eu sei de onde ele tirou, qual a filosofia que ele tirou, mas não vou entrar nesse meio aí. Enfim, mas Jesus era homem, como eu e você.
viveu aqui como homem. Se ele não tivesse vivido aqui como homem, o sacrifício não teria sido válido. Legalmente, para ele estabelecer a justiça de Deus aqui na terra, ele tinha que viver como homem. E para viver como homem, ele tinha que sofrer como homem. E ele não pecou, a gente sabe. Mas Deus colocou todo o pecado da humanidade sobre ele, para que se cumprisse toda a justiça. Olha Hebreus 4, 15 e 16, o que é que diz? Eu estou caminhando para finalizar, ok? Hebreus 4, do 15 ao 16, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Diga, todas as coisas. Em que é que eu e você foi tentado que Jesus não tenha sido? 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, ele pode se compadecer de cada um de nós, das nossas fraquezas. Por quê? Porque como homem ele sofreu. Então não venha alguém dizer, Jesus era um espírito evoluído sobre a terra. Ele viveu como homem. As mesmas paixões, as mesmas necessidades. A Bíblia diz que ele sentiu fome. Ele não estava enganando, não. Quando ele olhou para aquela figueira, diz que ele teve fome e foi lá procurar para ver se tinha fruto. Eu já vi alguns dizendo aí, não, mas assim, não é que Jesus não queria dizer aquilo. Mas se Jesus não queria dizer aquilo, então por que ele não disse aquilo que ele não quis dizer? Parece até que Jesus está escondendo as coisas. Não, ele teve fome. E é literal, teve fome e ele foi lá para comer. Ele sentiu fome. E eu queria, já que o louvor subisse, Hebreus ainda, vai comigo lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, isso é uma instrução para nós diante de todas essas coisas, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Lembra, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas para isso, fica a pergunta: que carreira? É na consagração que a gente vai descobrir. Afinal de contas, em Mateus 25, 24 e 25, fala sobre o Senhor que distribuiu vários talentos, aquela parábola lá, e eu não vou entrar nas implicações escatológicas disso, porque não há tempo, nem é a proposta. Diz que ele distribuiu talentos e depois veio para prestar contas. Mateus 25, no 24 diz assim: chegando por fim o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Jesus não vai nos cobrar absolutamente por nada que Ele está derramando sobre a minha e a sua vida. A cobrança é com o que vamos fazer com aquilo que Ele está derramando. Quantas mãos já foram impostas sobre sua cabeça? Quantas profecias foram dadas ao seu respeito? Quantas palavras, quantos sonhos, quantas revelações foram distribuídas a você? Aqui mostra que o Senhor não está nem aí para aquilo que Ele colocou, mas para aquilo
que aquele que recebeu fez alguma coisa, ou não fez nada, ou desprezou tudo aquilo que recebeu. E eu queria que você ficasse de pé. E eu vou ler aqui em Efésios 1, do 15 ao 23, é o último versículo que eu vou ler antes de a gente começar a orar. Se você puder já começar a dedilhar alguma coisa. Efésios 1, do 15 ao 23 diz o seguinte. Eu só quero fechar tudo isso que nós lemos aqui. Por isso também eu, Paulo falando, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então entenda, Jesus, ele ressuscitou, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diz que o elevou às alturas, ele flexionou os seus joelhos, e ele está sentado. Lembra de Deus, lá no início, quando fez o homem para cumprir o propósito, ele ficou observando o homem dar nome aos animais? Pois é, Jesus flexionou os seus joelhos, ele está sentado no trono, observando a mim e a você. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Porque às vezes nós estamos preocupados com o que é que o outro acha ao nosso respeito, o que é que o outro pensa ao nosso respeito, como é que o outro está me vendo fazer as coisas. Mas está na hora de a gente começar a entender que Jesus está nos olhando, nos observando do trono. E ele só se levantou para pouquíssimas coisas, quando Estevão estava sendo morto, que viu ele em pé. Mas a Bíblia diz que ele vive assentado nas regiões celestiais. Isso é uma posição de descanso. Por quê? Porque os pés formosos para pregar o Evangelho não é mais o de Cristo, porque ele está sentado. É o meu e é o seu. Por quê? Porque esse nome que está acima de todo nome, ele deu à igreja. E o que nós vamos fazer com esse nome? Está acima de todo nome. Está acima de todas as coisas. Ele é o cabeça acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir. O nome de Jesus está acima. Foi dado para mim e para você. Talvez quando a gente olhe para a parábola dos talentos, a gente diga: o que representa esse talento? O que representa esse talento? Um valor? A gente sabe que o talento diz respeito ao valor da época. Mas qual o valor do nome de Jesus para nós? Qual o valor que temos dado ao nome de Jesus que foi derramado sobre nós? Foi nos dado. Ou você acha que Jesus não está nem aí para o nome que Ele nos deu? Está na hora de a gente começar a considerar esse nome. E dos efeitos que esse nome pode produzir na humanidade. Por meio da minha e da sua vida. E nós vamos começar a orar agora. E geralmente quando a gente ora, nós temos várias direções, vamos orando por uma coisa, por outra, enfim. Mas essa noite, o que Deus colocou no meu coração é consagração. É o ato ou efeito de consagrar-se, separar-se para um propósito. Entenda, Deus criou propósitos e criou a mim e a você para cumprir ele. Então consagrar é isso, é se separar para um propósito. E eu queria que você, no seu lugar, como você desejar, como você quiser,
que você começasse a orar agora, mas orar acerca da vontade de Deus para a sua vida. E se for necessário você pedir perdão, porque em algum momento na caminhada você desprezou ou desconsiderou essa vontade de Deus para você, peça. Essa é uma excelente oportunidade. Porque eu já vi, por exemplo, amigos que têm chamados poderosos por causa de algumas coisas na caminhada dizerem: eu não me vejo mais nisso. E quando ele falou aquilo para mim, eu me entristeci muito. E se eu, sendo falho, me entristeci, imagina Deus, que criou um propósito para ele cumprir. E ele simplesmente diz: eu não me vejo mais nisso. Talvez se você não se ver mais naquilo que já foi profetizado, daquilo que foi dito, daquilo que foi compartilhado no seu coração, pede perdão. Então eu queria que você fechasse seus olhos, saia no seu lugar. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Se quiser ficar em pé, fica à vontade. Se quiser sentar, enfim, é o seu momento com Deus. A Bíblia diz que Jesus se reservava para orar. Ele tinha momentos como a multidão tinha, mas em alguns momentos ele se reservava. Eu sei que tem muita gente aqui, mas eu queria que você focasse em você. Qual é o prêmio, qual é a soberana vocação de Deus para você, já que você está em Cristo Jesus hoje? Aquelas profecias que ficaram no passado, está na hora de começar a reviver elas. Está na hora de reacender elas. Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti, que foi te dado por meio da imposição de mãos. Muito provavelmente Timóteo estava desanimado, porque não faz sentido eu falar para alguém que está animado: reavive. Reavives o dom de Deus. Reavives a vocação de Deus. Pai, eu declaro sobre essa igreja, sobre o teu povo, profecias que ficaram no passado, voltando a ser afogueadas no coração. Todo o embaraço que tentou paralisar pessoas aqui, eu declaro sendo desfeito agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o teu óleo sendo derramado sobre a vida de cada um. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, os olhos do entendimento sendo abertos para compreender a grandeza do teu chamamento para cada um deles, para entender que existe uma responsabilidade com esse nome que nós recebemos. Existem vidas clamando por salvação, mas como, pois, invocarão se não há quem pregue? Como invocarão se não há quem pregue? Como invocarão se não ouvirem? Como invocarão? Em nome de Jesus, o braço da graça indo em cada coração e em cada mente neste momento agora, arrancando aquilo que precisa ser tirado. Como disse Paulo, deixando para trás aquilo que precisa ser deixado para trás, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu declaro avanço para o que está adiante. Avanço para o que está adiante. Eu declaro upgrade nas forças de pessoas aqui que estavam desanimadas, estavam se sentindo fracas. Em nome de Jesus Cristo, o óleo da tua unção sendo derramado, porque estamos nos últimos dias e não temos mais tempo a perder. E eu declaro nessa igreja
todo o propósito divino será cumprido. Eu declaro: ninguém vai parar, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi estabelecido para ser liberado por meio da vida de cada um, não vai ficar guardado, não será enterrado, em nome de Jesus Cristo. Você é aquele que renova as nossas forças. Você é aquele que dá força ao cansado. Você é aquele que estende a mão a quem está afundando nas águas. Você é um Deus bom. Você é um Deus misericordioso. Você é um Deus que está trazendo para nós sinalizações para que a gente volte para a estrada, para que a gente ande na quilometragem correta, para que a gente entre nos acessos corretos para o cumprimento do teu propósito divino. Eu declaro, cada um aqui olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não paralisando com falatórios inúteis, não paralisando com experiências negativas de homens. Eu declaro um tempo de aceleração, um tempo de aceleração, pessoas sendo colocadas em movimento, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que essa igreja será surpreendida pelo dom divino que está na vida de pessoas aqui. Surpreendida. Eu declaro curas sendo manifestas por pessoas que uma vez foi profetizado que o dom da cura está sobre você, e você vai manifestar isso. Sinais, maravilhas, milagres acontecendo nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Onde estão os evangelistas? Onde estão os pastores, os mestres? Onde estão os apóstolos, os profetas? Eu declaro: ninguém vai parar, ninguém vai parar, em nome de Jesus Cristo. A tua graça assistindo, Pai, a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro renovo, renovo, visão renovada. Uma nova unção sendo derramada. Uma nova unção sendo derramada. Para estações que estão para começar, para pessoas aqui. Uma nova unção. Os olhos de entendimento abertos para entender isso. Em nome de Jesus. Nenhum embaraço. Nenhum embaraço. Tentação alguma vai parar você. Dificuldade alguma vai parar você. Finanças não vai lhe parar. Cara feia não vai lhe parar. Eu declaro essa igreja vivendo em plenitude dos dons, na plenitude dos dons sendo manifesta aqui, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O teu sobrenatural, o teu sobrenatural em evidência e em manifestação neste lugar. Não vamos apagar a atuação do Espírito neste lugar, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai continuar agindo em nosso meio. Eu declaro fora todo o ambiente de incredulidade, em nome de Jesus. Todo pensamento de desistência caindo por terra agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Caminhando em direção ao propósito. Caminhando em direção ao propósito. Cumprindo cada etapa. Cumprindo cada fase. Em nome de Jesus Cristo. Pai, vem colocando na mente de cada pessoa aqui a importância daquilo que você tem colocado ela para fazer e desenvolver. Todo espírito de comiseração fora desse lugar, em nome de Jesus.
fixando os olhos no que precisa, fixando os olhos no alvo, fixando os olhos no prêmio da soberana vocação. A tua unção fluindo, Senhor. A tua unção fluindo. Se você é batizado no Espírito Santo, eu queria que você orasse em línguas agora. Paulo nos instrui sobre uma edificação pessoal, algo que flui de dentro de nós, uma oração perfeita diante do Pai. Se você não está sabendo orar a Deus, comece a orar em línguas agora. A oração perfeita. Do interior fluindo rios, rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas fluindo do interior, fluindo do interior. Uma fonte a jorrar para a eternidade, uma fonte a jorrar para a eternidade, uma fonte que tudo toca. Águas que curam, águas que saram, águas que libertam, águas que prosperam, em nome de Jesus, fluindo deste lugar, fluindo deste lugar, o teu rio fluindo deste lugar, em nome de Jesus, banhando a todos, mudando estações, mudando condições, em nome de Jesus. Câncer desaparecendo neste lugar, pelas águas desse rio, fluindo de dentro de nós, fluindo de dentro de nós. Oh, aleluia! Rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas. Oh, aleluia! Eu entendo que você recebeu algo da parte de Deus e nós vamos começar a praticar. Procura alguém para você orar por ele. Algo foi ativado dentro de você e você vai manifestar isso essa noite. Não é longe, não é quando chegar, não. Você vai manifestar isso essa noite. Procura alguém para orar por ele. Já começa a desenvolver isso. Algo foi ativado, algo foi ativado, algo foi ativado. Você não pode ficar com isso só para você. Você precisa transbordar desse rio. Rios que fluem, rios que fluem, águas que saram, águas que purificam. Em nome de Jesus Cristo. A plenitude da graça de Deus, a plenitude da vontade de Deus, a plenitude dos dons fluindo em nosso meio, fluindo em nosso meio, em nome de Jesus. O toque da graça libertando pessoas, o toque da graça libertando vidas aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu declaro o dom da profecia, o dom da profecia crescendo, crescendo em nosso meio. Ousadia para falar da parte de Deus, ousadia para falar do coração, direto do coração do Pai, em nome de Jesus. Eu declaro uma igreja em movimento, uma igreja em movimento, uma igreja correndo a carreira, uma igreja na velocidade certa, uma igreja no ritmo certo do coração do Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, fluindo de nós, fluindo. Meus dons e talentos são pra te servir. Obrigado, Senhor. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
você pode continuar orando, mas eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Queria chamar a Andréia aqui na frente. Queria chamar a Luiz. Flaviano. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue. Queria que vocês ficassem aqui. E das suas águas bebi, pra ser Eu tive uma visão acerca de vocês três. E eu não estou dizendo que vocês vão correr juntos sempre, tá? Mas nesse tempo existe uma conexão entre vocês, não sei qual é, tá? Mas vocês vão compreender isso por dentro. Existem elementos e características do chamado divino que está em comum entre vocês. E sabe quando a gente caminha por uma estrada de chão, estrada de barro, se tiver em um tempo seco, tranquilo, a gente começa a andar bem. Mas se chover, começa o atoleiro. Mas quando recursos são liberados e pavimentam aquela estrada, é diferente quando a gente corre por ela, quando a gente anda por ela, faça chuva ou faça sol. A diferença é só a velocidade, os cuidados que precisam ter na estrada. Mas depois que os recursos chegam e pavimenta ela, todos que passarem por ela vão andar numa velocidade diferenciada, ainda que na chuva. Existem recursos da parte de Deus que estão sendo liberados para vocês, para abençoar esse povo nesse tempo. E é como essa pavimentação. Enquanto vocês não atuam nisso, vocês vão começar a compreender. É como se a gente estivesse caminhando em estrada de chão. Mas a partir do momento que vocês começam a dar passos de fé em direção a esses recursos divinos que estão sendo liberados, a igreja vai começar a caminhar de forma pavimentada, no chão pavimentado. A igreja vai começar a fluir melhor, numa velocidade melhor. E a gente sabe que uma estrada pavimentada não é apenas velocidade, existe prosperidade para a região. Vias são abertas, novas vias, novas possibilidades são abertas. Por quê? Por causa da pavimentação. Existe algo para esse tempo que Deus quer depositar sobre a vida de vocês, para essa igreja, que não pode ser negligenciada. Existe uma velocidade, como o ritmo de uma dança ou de uma música. Quem é músico aqui sabe que às vezes você está ouvindo a música, dependendo da música existe um clique, existe um ritmo que está dando uma cadência ali. Existe uma cadência que Deus quer dar para essa igreja, e ela está envolvida diretamente com aquilo que Deus está depositando sobre a vida de vocês. Eu queria chamar a Fabiana aqui. E eu declaro, nunca mais pensamento de desistência. Nunca mais pensamento de que estão sendo esquecidos. Nunca mais vocês vão permitir que a temperatura baixe. É tempo do fogo que Deus colocou dentro de vocês começar a sair de vocês para o povo. Começar a molhar essas pessoas. Começar a limpar essas pessoas de coisas que precisam ser limpas. Pai, eu te agradeço
porque você é um Deus que não desiste de nós. Os teus dons são irrevogáveis. Você não desiste de nós. E eu declaro o dom de Deus sendo reavivado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Habilidade para pregar no sobrenatural, subir no púlpito e compreender qual é a palavra que está vindo do coração de Deus. Em nome de Jesus. Abençoando o povo dessa igreja com a palavra vinda direto do coração do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Intervenções proféticas. Pessoas que espiritualmente estavam beirando a morte, espiritualmente, beirando a blasfêmia. Inspirações proféticas vindo de você, para intervir na vida dessas pessoas e livrar elas de quedas mais na frente. Isso vai começar a ser mais evidente. Isso vai ser mais crescente sobre você. E você não pode se importar com o que é que as pessoas estão achando. Os olhos das pessoas sobre você. Existem os olhos de Deus sobre você. Jesus está olhando para você, dizendo: eu te dei o meu nome. Eu te dei toda a autoridade. Eu derramei sobre você a minha unção. Faça algo. Eu declaro nunca mais temor de trazer uma palavra que vai transformar vidas e que talvez pessoas possam questionar. O que importa é aquilo que Deus está te mostrando. Eu declaro uma sensibilidade maior do Espírito para essas intervenções. Talvez alguns já tenham dito ou venham a dizer para você: você está vendo coisa demais. E daí? Se é Deus que está mostrando, você não vai prestar contas a essa pessoa. É a Deus que você vai prestar contas. Não importa se está vendo de mais ou de menos. O que importa é que você enxergue com os olhos de Deus. E essa igreja não será negligenciada. Ela vai provar da unção de Deus por meio da sua vida. Em nome de Jesus. Força, vigor e coragem. Em nome de Jesus. Existe um toque. E entenda, o toque não é que só vai se manifestar quando você impor as mãos sobre as pessoas. Vai se manifestar também. Pessoas serão transformadas, curadas, libertas por meio das suas mãos. Mas existe um toque da parte de Deus, como uma voz de trombeta. João lá em Apocalipse diz: eu ouvi como que uma voz de trombeta dizendo: suba para cá. E ele foi arrebatado naquele momento. E essa é a visão que eu tive sobre você. O toque da graça de Deus como uma voz de trombeta, direcionada de forma cirúrgica para pessoas. Deus vai começar a lhe apontar e mostrar pessoas. E existe dentro de você essa habilidade de levantar o caído. Você vai conseguir enxergar no reino do Espírito. E uma voz como um som de trombeta. Talvez se qualquer outra pessoa falasse algo para quem está precisando ouvir, ela não desse a mínima. Mas de você vai sair como uma voz de trombeta. Uma voz de comando.
Uma voz de comando da parte de Deus para alcançar vidas. Quando você estiver ministrando aqui e estiver tendo transmissão, lembre-se disso. Voz de trombetas. Deus vai começar a lhe mostrar pessoas que estão na tela, assistindo em suas casas. E essa voz de trombeta vai alcançar vidas. E nós vamos começar a ouvir testemunhos sobre isso. Da mesma forma que Jesus enviou uma voz que curou pessoas, Ele não precisou ir lá tocar nelas. A voz de comando, uma voz de trombeta, indo e resgatando pessoas, e curando pessoas, e transformando pessoas. Como um atalaia, como alguém que está numa torre, para anunciar algo, para dar um tom certo para o exército na batalha. Uma voz de trombeta fluindo sobre você, em nome de Jesus Cristo. A tua unção, Pai, a tua unção evidenciando mais, em nome de Jesus. E eu declaro que o chamado profético vai estar cada vez mais crescente nessa igreja. Você que se identifica com o chamado profético, pega isso, não deixa isso passar. Eu chamei eles 3 aqui na frente, mas entenda, quando a gente joga água em alguém, se você estiver próximo, você é molhado. Então não despreza o que Deus está fazendo na vida do teu irmão. Fica próximo, fica conectado, para que você também seja molhado por isso. Pai, eu te agradeço por essa noite, por tudo aquilo que você manifestou para nós, por tudo aquilo que você nos falou e nos ensinou. Em nome de Jesus Cristo, nós não queremos interromper o teu propósito em nossas vidas por meio da desobediência. Pelo contrário, queremos olhar firmemente para você, avançando para o que está adiante de nós, para os upgrades que você vai começar a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos andar na velocidade que você deseja, Pai, na temperatura que você deseja. Eu declaro os dons de manifestação no nosso lugar, mais evidentes, como o jorrar de um rio, em nome de Jesus. Não vamos negligenciar a tua unção derramada sobre nós. Vamos cumprir cada propósito daquilo que você colocou para ser cumprido nesse tempo, nesta igreja. O verbo distrito será molhado pela plenitude da tua graça, por meio de cada um de nós. Em nome de Jesus, os improváveis se levantando. Eu declaro os improváveis se levantando. Aquele que ninguém estava vendo, ninguém estava dando um real por ele, se levantando no poder e na unção do Espírito Santo, com ousadia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e nunca fez Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nós gostaríamos de te dar essa oportunidade, para que você entenda que, por causa da desobediência de Adão, o destino da humanidade foi selado para o inferno. Não é culpa sua, é culpa do pecado. Mas você tem a oportunidade de mudar o seu destino com apenas uma confissão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma aceitação. Se você está aqui e gostaria de fazer isso, você pode vir aqui na frente. Alguém mudar o seu destino eterno. Todos salvos? Se você está aqui e não foi batizado com o Espírito Santo, esse revestimento do poder de alto, para que você possa cumprir essa carreira, essa vocação divina para a sua vida, de forma mais eficaz. Então, estamos te dando essa oportunidade. Se você não foi batizado do Espírito Santo ainda e gostaria, você pode se dirigir aqui, os conselheiros estão lhe aguardando.
Alguém? Todos batizados? Eu creio numa liberação divina por meio da vida de cada um, quando eu falei para orar um pelos outros, de cura se manifestando. E eu vou ficar com isso. Eu não vou chamar você para orar por cura, porque eu creio que algo da parte de Deus foi liberado por meio da sua vida. Agarra isso, envolve isso com fé, e nós veremos testemunhos maravilhosos em nosso meio. Amém, gente? Então eu queria agradecer pela oportunidade, os pastores, pela sua paciência de estar aqui essa noite. Envolve tudo isso, foi falado com fé, e você vai cumprir os seus dias nessa terra em plenitude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente.